Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal de Alciele Nobre. E sabe quais dicas eu vou passar aqui para vocês hoje? Sobre o emprego do hífen. Fiquem ligados aí, ok? Gente, veja só, o hífen é um sinalzinho, um nexo, um elemento que está na língua portuguesa, tanto nas palavras compostas como nas palavras derivadas. Eu separei aqui 4 dicas com relação às palavras derivadas por prefixos. Aquela partezinha que vem anterior à palavra, que é chamada de homofema, para alterar o sentido desta palavra, a depender do significado desse prefixo. E quanto ao emprego do hífen, houve muitas mudanças com o acordo ortográfico, mas essas mudanças vieram para facilitar este emprego. Então, essas 4 dicas vão ajudar a vocês a compreenderem muitas palavras que são hifenizadas ou não em razão destas regras. Vejam só a primeira regra. A primeira regra é com relação às palavras que começam com R ou com S. Essas palavras associadas a um prefixo terminado em vogal vão ter a letra R ou S duplicada, para que a fonética seja preservada. Daí, isso acontece com a palavra antisséptico. A palavra antisséptico, eu tenho séptico e o anti, dar a ideia de negar, a ideia de oposição, anti com I. Nós temos o S aqui duplicado para manutenção da fonética do fonema S. Isso acontece também com o R. Olhe que eu tenho a palavra autorretrato. E a palavra autorretrato, que também advém da palavra retrato, com o prefixo terminado em O, essa letra aqui foi duplicada para manutenção. Como dica, para manutenção fonética. Como dica, eu deixo aqui para vocês a questão da palavra porta-retrato. Mas, Alciele, por que a palavra porta-retrato, essa palavra ela não tem o R duplicado, porque é um substantivo composto. E aqui há sim o hífen. Essa palavra aqui não é composta, essa palavra aqui ela é prefixal. Tem um prefixo que acompanha a palavra. Daí, como é regra, tanto R como S são duplicados. Isso acontece com a palavra antirromântico, acontece com a palavra antessala, Ante aí com E, que é a ideia de anterioridade. Tudo bem? Com relação a letras diferentes entre o final do prefixo e o início aí da palavra. Com letras diferentes, nós teremos aí o não emprego do hífen. Se as letras são diferentes. Então, quando eu tenho aqui, infraestrutura. A palavra estrutura que começa com E. E o final aqui do prefixo que termina com A. Como são letras diferentes, não há razão de haver hífen. Como também não há razão de haver hífen na palavra semiárido, certo? Porque as letras são distintas. Mas haverá hífen em qual situação, professora Alciele? Vejam só, se as letras forem iguais, teremos sim o emprego do hífen. Independe, pode ser consoante, pode ser vogal. É muito comum com os prefixos terminados em R, como super, inter, tá? E esses prefixos aí ocasionam que, acompanhado de uma palavra introduzida por R, vai haver hífen sim, como é o caso de interregional. Nós teremos um hífen porque essas letras são idênticas. Vale lembrar, é diferente desta situação, que o prefixo não termina em R. O prefixo aqui termina em O e nós temos aqui a duplicidade da letra em razão da fonética desta palavra. Interregional, as letras são idênticas e aí a separação por hífen. Da mesma forma que há em micro-ondas, em razão das letras serem iguais, da mesma forma que há em anti-inflamatório.
exatamente por esta razão, porque são letras idênticas, certo? Letras iguais põe hífen, letras diferentes não põe hífen. Como nós podemos também entender o emprego do hífen? Observe aqui, se letras iguais não tem hífen se letras iguais nós empregamos hífen, letras diferentes não, como nós vimos aqui, há um caso que as letras são diferentes, mas tem que ter hífen, que é o emprego do H. Daí eu tenho o super-homem. Nesta palavra aqui, eu tenho que ter hífen, porque há um H. E quando há um H introduzindo a palavra, o hífen precisa ser aqui registrado. Tudo bem? Então, estas são as 4 dicas que eu separei para vocês em razão do emprego do hífen. Palavra introduzida por R ou S, duplicam aí a letra se o prefixo terminar em vogal. Palavras com letras distintas entre a última letra do prefixo e a primeira da palavra, nós não colocamos hífen, porque as letras são distintas, diferentes. Letras iguais, devemos sim colocar hífen. E quando a palavra é introduzida por H, nós também colocamos hífen, ok? Gostaram das dicas? Se gostaram das dicas, deixem aqui o seu comentário no nosso vídeo, deixe like, curtam aqui as nossas postagens e eu estou esperando por vocês em mais uma aula aqui no canal Alciele Nobre, certo? Então, tchau e até breve!